O retorno dos fundos de debêntures incentivadas tem chamado a atenção nos últimos tempos. Só que no mês de abril, a oscilação fez com que muitos investidores se questionassem sobre o investimento nesses fundos. O movimento aconteceu especialmente nos fundos do tipo não hedgeados. Só que muitos investidores estão com dúvidas se esse é o momento de investir nesses fundos que investem em ativos incentivados ou se o momento já passou. E no XP da questão de hoje, eu quero te falar sobre o que aconteceu com esses fundos, por que o interesse dos investidores nos investimentos em debêntures incentivadas tem crescido nos últimos tempos e como capturar bons retornos tendo um time trabalhando para você. O vídeo de hoje é curtinho e apresenta algumas oportunidades, então fica comigo e vamos nessa. Desde o segundo trimestre de 2023, os fundos de debêntures incentivadas passaram a apresentar melhores resultados se comparados, por exemplo, os retornos apresentados em 2022, confirmando o que sinalizamos em alguns dos nossos relatórios, que esses fundos poderiam se beneficiar de um cenário de corte de juros, já que o fechamento da curva de juros beneficia a marcação ao mercado das debêntures incentivadas, e também do fechamento dos spreads de crédito para as debêntures incentivadas, que ganhou tração agora em 2024, em especial com algumas mudanças regulatórias. Por outro lado, em especial no mês de abril, conflitos geopolíticos entraram na esteira de uma inflação global que já estava alta depois de 2 anos de pandemia, pressionando ainda mais os preços das commodities, incluindo, claro, combustíveis. E apesar do IPCA aqui no Brasil estar sob controle, o CPI, que é o índice de inflação norte-americano, surpreendeu negativamente em abril, elevando os prêmios das NTN-Bs e atingindo um componente de retorno desses fundos. Antes de seguir, hora de separar bem as caixinhas. Existem 2 tipos de fundos de debêntures incentivadas, com e sem hedge. O termo hedge significa proteção. E como tipicamente as debêntures incentivadas possuem remuneração atrelada ao IPCA acrescido de uma taxa prefixada, os fundos que possuem hedge transformam essa indexação em IPCA+, para uma remuneração pós-fixada em CDI, trazendo mais estabilidade para essas estratégias. Por sua vez, os fundos sem hedge, sem proteção, possuem remuneração atrelada ao IPCA. E como falei, tivemos as projeções de inflação sendo reprecificadas ao redor do mundo no mês de abril, gerando uma abertura significativa das NTN-Bs e trazendo volatilidade para essas estratégias, o que não é um problema. Eu já cansei de falar que a volatilidade não é uma inimiga do investidor. E sobre a janela de oportunidade para esses fundos, por serem fundos com duração média da carteira mais longa, dada a característica dos ativos que compõem a carteira dessas estratégias, os fundos de debêntures incentivadas não hedgeados podem capturar de forma alavancada o fechamento das curvas das NTN-Bs, trazendo ainda mais retorno para essas estratégias. E eu também já falei por aqui sobre o movimento de fechamento dos spreads de crédito. Mas se de um lado temos os spreads que já fecharam consideravelmente, do outro, essa abertura das NTN-Bs que eu comentei traz mais uma janela de oportunidade para esses fundos que, em nossa visão, podem continuar entregando retornos positivos nos meses adiantes. Em tempo, no momento, o principal vetor de preocupação no longo prazo para a inflação do Brasil seria a nossa política fiscal. Dessa forma, entendemos que é importante manter uma parcela da sua carteira em fundos atrelados à inflação, para proteção contra o seu efeito ao longo do tempo, especialmente considerando a sua imprevisibilidade no longo prazo. Além disso, a demanda pelos títulos que compõem a carteira dos fundos de debêntures incentivadas segue alta. E na hora de escolher entre a versão com ou sem hedge dos fundos incentivados, primeiro pergunte-se como está a distribuição de indexadores na sua carteira de investimentos. E se você tem dúvidas sobre como fazer isso, converse com o nosso time de assessoria. E não esqueça dos outros benefícios que esses fundos possuem, que além da diversificação de carteira, da seletividade, entre outros, você também conta com a isenção de imposto de renda. E por falar nisso, muito cuidado na hora de comparar os retornos. Lembre-se sempre de fazer o cálculo de gross up, que já foi explicado aqui em outro vídeo. Esse cálculo ajuda a entender de fato o que você está colocando na carteira. Por exemplo, na tela temos o retorno desses fundos até o dia 15 de maio, retorno em 2024 e em 12 meses. Esse é o retorno bruto. E agora olha o que acontece quando eu contabilizo a alíquota de 15% do imposto de renda no comparativo ao CDI, levando em consideração que eu acrescento essa alíquota no cálculo. Esse é o retorno que você deve levar em consideração se for comparar
os fundos de debêntures incentivadas com outros investimentos que não são incentivados. Quer saber mais sobre o momento de investimentos nos fundos de debêntures incentivadas? Clique no link que acompanha esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal da XP para acompanhar todos os relatórios, todos os conteúdos, todas as análises em primeira mão. Até a próxima!